pessoal, vamos iniciar então a nossa quinta e última aula falando sobre teoria econômica, ok? Então, nessa última aula, continuaremos a abordar macroeconomia. Sempre vamos abordar aqui de forma bastante objetiva, ok? O nosso intuito aqui é construir uma teoria econômica de forma simples e bastante objetiva. Então, vamos lá. O sistema de contas nacionais, ele possui quatro contas, não é? O PIB, Produto Interno Bruto, a renda nacional disponível líquida, né? Que nós vimos lá, o PIB, né? Ele é composto pelos três setores, né? O primário, secundário e o terciário, não é? Bens de consumo, serviços, não é? Enfim, conforme vimos aí na aula anterior, a renda nacional disponível líquida, que nós vamos lá abatendo os agregados até conseguir o cálculo dela, ok? Temos a conta de capital, que é o acumulado, ok? Temos a conta de transações com o resto do mundo, não é? Exportações menos importações, ok? A conta de capital é aquele acumulado, né? O produto nacional bruto, vamos dizer assim, tá? E além disso, nós temos mais uma conta, que é a conta corrente das autoridades públicas, ok? Então, o sistema de contas nacionais, ele é composto basicamente aí por essas 5 contas, perfeito? Vamos então entender um pouco mais sobre esse sistema de forma bastante objetiva através da aplicação aqui de um exercício, ok? De algumas informações. Então, nós colocamos aqui vários dados, ok? Como o consumo das famílias, consumo do governo, investimento bruto, né? Atribuindo um valor a cada um deles aí. Variação de estoque, né? Estoque final menos inicial, né? Estoque inicial, né? Menos final, na verdade, mas exportações, importações, salários, o excedente operacional bruto, impostos indiretos, poupança, depreciação, enfim, né? Receitas enviadas, receitas recebidas do exterior. E como nós montaremos essas contas, então? Como elas são montadas, ok? Então, o que nós levamos em consideração para montar o PIB? Olha lá, os salários, né? O excedente operacional bruto, eles dois comporão, né? Somados um ao outro, eles são a receita interna bruta aos custos dos fatores, ok? Conforme vimos lá quando falamos sobre agregados, não é? Então, nós temos aí os impostos indiretos e os subsídios, não é? Os impostos indiretos, eles somam também ao valor da receita interna bruta, não é? E para se transformar no produto interno. E eu vou subtrair os subsídios, ok? Para eu ter um produto interno bruto, né? Conforme nós vimos lá nos cálculos dos agregados, perfeito? Então eu chego ao valor somado de todos esses itens, né? Subtraindo os subsídios. E do outro lado, lembrando, né, que o conceito contábil, ele nos leva, né, débito e crédito, né, ao inverso do nosso pensamento, quando pensamos em conta corrente, em fluxo de caixa, ok? Então, os débitos aqui é o que eu ganho, né, é o meu investimento, é aquilo que eu tenho de bens e direitos, e o C é o que eu tenho de obrigações, né, o crédito é o que eu tenho de obrigações, perfeito? Então, seguindo sempre o conceito contábil aqui para montar essas contas. Nós temos o custo, o consumo das famílias, né, o consumo do governo, os valores que nós vimos lá no slide anterior, ok? O investimento bruto, a variação dos estoques, a exportação e as importações, não é? Que eu tenho que abater, ok? Então, se eu tenho lá um PIB interno bruto, não é? Ele tem que ser igual à minha despesa, ao meu disponível interno bruto, ok? Perfeitamente.
de acordo com a conta, com a montagem da conta e com os dados que nós temos para montar essa conta, perfeito? Então, muito bem. A outra segunda conta é a renda nacional disponível líquida, aqui à direita no nosso slide. Eu tenho o consumo das famílias, né, no lado do débito, tenho o consumo do governo, tenho o consumo total. E eu não sei qual é a poupança. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular, né, qual que é, na renda nacional, os meus créditos. Né? Então, eu tenho lá os salários, eu tenho o excedente, que é igual à minha receita interna bruta aos custos dos fatores, ok? Que nós vimos lá no PIB, na tabela, na conta anterior. Então, o que eu faço? Eu tenho que somar os impostos e abater os subsídios, ok? Mas aqui também eu tenho que, quando eu estou falando de renda nacional disponível líquida, eu vou abater as depreciações, eu vou abater as rendas enviadas ao exterior e somar as rendas recebidas do exterior. Com isso eu tenho 235. Aí sim eu consigo descobrir a minha poupança interna, ou seja, o quanto eu tive, né, na renda nacional disponível líquida, o quanto eu gastei, e se eu não gastei tudo, se eu não gastei os 235, é porque eu poupei 25, ok? Que somando os 210 do consumo total será os 235. Então, quando eu calculo essa conta, é que eu vou descobrir qual que é a poupança interna, perfeito? Fácil. E as contas de transações com o resto do mundo, né? Exportações, débito, exportações, receitas recebidas do exterior, ok? E a poupança externa? Eu não sei também, então eu tenho que calcular aqui no meu crédito as minhas importações e as rendas enviadas ao exterior. Com isso, não é, se eu tenho lá a soma da exportação e a soma das recebidas do exterior, chegando a 52, mas eu tenho importações e eu tenho rendas enviadas de 55, a poupança externa ela será igual a 3, não é? Nesse caso, porque é sinal do que eu mandei essa poupança, né? Vamos dizer assim, para fora do país, ok? A próxima conta é a conta de capital, né, de acumulação, olha lá, o investimento bruto e a variação dos estoques, né? Então, meu estoque subiu 3 e eu fiz um investimento total de 44. E eu vou abater a depreciação, perfeito? Abatendo a depreciação, eu chego no meu valor. E no acúmulo de capital, o que é crédito? Não é? Se eu não apliquei o dinheiro, se eu poupei, eu vou abater, que é a poupança interna mais a poupança externa, ok? Esses números terão que bater perfeitamente. E a conta, né, das autoridades públicas, quando eu calculo somente, né, separado, os números das autoridades públicas, os números do governo. Né? Então eu tenho o consumo do governo, eu tenho os subsídios e eu tenho as transferências. Tá? Que nesse caso é zero porque eu não dei lá no meu cálculo lá, ok? No exercício. Muito bom. Então, qual que é a poupança do governo? Eu não sei. Para que eu descubra essa poupança, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os créditos que eu tenho lá. Impostos indiretos, impostos indiretos e o DRG que eu também não dei lá no meu exercício, né? As despesas do governo, enfim. Calculando, se esses números tivessem sido dados, aqui está zero, né? Tanto os impostos diretos quanto o DRG está a zero porque eu não dei no exercício, mas eu dei os impostos indiretos. Com isso, não é? Se eu sei lá que eu tenho 42 mais 5, 47, eu sei que eu tive uma poupança negativa. Por quê? Porque os meus créditos foram apenas de 34, ok? Se foram apenas de 34, eu tive um déficit na minha conta das autoridades públicas, perfeito? Então, apenas exemplificando no quadrinho aqui embaixo, né, a renda disponível do setor privado. Ela é o quê? A renda nacional disponível líquida
menos os impostos indiretos, menos os impostos diretos, menos o DRG, aí, as despesas do governo, mais os subsídios, mais as transferências, ok? Essa é a renda do setor privado, a renda disponível do setor privado. E qual que é a renda disponível do setor público? É a renda nacional líquida disponível menos a renda nacional disponível, né, do setor privado. E colocando isso numa fórmula, você tem lá a poupança do governo, ela é igual à poupança das famílias mais a poupança externa, ok? A poupança interna, né, que é a poupança das famílias, mais a poupança externa, perfeito? Se a poupança externa for negativa, ela abaterá da poupança interna, ok? Das famílias. Mas essa é o resumo de todas as contas nacionais. Das contas, como você tem que pensar para montar as contas nacionais e calcular, né, se houve poupança, se houve déficit, se houve poupança do governo, se não houve, não é? Qual que é o cálculo da poupança interna, enfim, né, e demais, perfeito? De forma bastante objetiva, de forma simples, apenas para o entendimento do cálculo de todas essas contas, perfeito? Muito bom. Vamos então abordar aqui a balança comercial, não é? Então, quando falamos em balança comercial, estamos falando aí exportações menos importações, bens e produtos. E também nós vamos somar a isso a balança dos serviços, também exportação e importação de serviços, né, como frete, seguros, juros, lucros, etc. Mais transferências unilaterais, né, se houveram doações, aí, donativos, né, de um lado para o outro, tanto para o exterior, tanto recebidos quanto enviadas, né, se for o caso. Com isso eu vou calcular o saldo da balança de pagamento das transações correntes. Então, o saldo da balança de pagamentos das transações correntes ela é igual às transações líquidas recebidas do exterior menos, não é, a receita líquida enviada ao exterior mais a receita líquida recebida do exterior, ok? Somente um resumo até a letra D. Na letra E, nós temos aí que somar, então, o movimento de capital autônomo, não é? Empréstimos, amortizações, financiamentos. Nós vamos também somar erros e omissões, né? Ou diminuir, enfim, aquilo que tenho que corrigir. E vamos somar o movimento de capital compensatório, caixa, haveres, reservas, ouro, etc. Ok? E aí nós calculamos, então, as transações, nós calculamos, então, a balança comercial, ok? Envolvendo todos esses itens, essas contas que temos que levar em consideração, perfeito? Bastante fácil o entendimento do assunto, ok? Não estamos nos aprofundando. O encaixe, nós vamos definir, né, como o dinheiro em circulação, ok? Vamos dizer que nós teríamos 20% dos depósitos à vista, ou seja, esse dinheiro ele tem que estar retido, ok? O governo determina aos bancos qual que é o encaixe, qual que é o valor do dinheiro que pode estar à disposição e qual que é o dinheiro que tem que reter, ok? O dinheiro que não pode ser emprestado para que a economia tenha a sua segurança. Então vamos dizer lá, se eu tenho 20% dos depósitos à vista, isso quer dizer que o meu K, né, a minha função, o meu fator, ele é 1 dividido pelo E, não é 1 dividido pelo encaixe. O K, nesse caso, 1 dividido por encaixe é 5. Então, por exemplo, se nós tivermos em depósitos dentro de todos os bancos somados um valor de 1.000, com um encaixe de 20%, você terá um saldo de 800 para colocar no mercado. Ou seja, se eu dividir, não é, 1.000 por 200, eu terei 5. Não é? É um número para você calcular qual que é o encaixe. Se o encaixe for de 50%, você reduz a circulação de dinheiro, ok? Se o encaixe for menor, for de 10%, você aumenta a circulação de dinheiro, perfeito? Isso serve para
segurança do sistema bancário, vamos dizer assim, tá bem? Vamos abordar aqui apenas alguns conceitos importantes aí dentro de macroeconomia. Vamos falar um pouco sobre os determinantes do investimento, não é? É a relação de causa e efeito entre poupança e investimento. De acordo com autores da economia clássica, o nível de poupança vai definir a renda do sistema e essa, por sua vez, o nível de investimento, ok? Então, a poupança é que vai definir qual que é a renda que estará disponível e os investimentos que serão realizados. Com Kalec e Keynes, o efeito causalidade, né? Causalidade se altera. O investimento é visto como criador e não resultante da poupança, conforme falamos lá, investimento planejado igual poupança planejada. E a poupança investida, não é? Ela faz parte do investimento. A importância da taxa de juros. Em resumo, a taxa de juros para os neoclássicos passou a ser compreendida como o preço do capital regulado, da mesma forma como qualquer outro preço, né, pelo livre mercado ou preço de oferta e demanda, ok? Isso é que classifica, não é? A taxa de juros, o juros real, ok? Aqueles juros de mercado. Keynes e Kalec emergem ao debate ao combater essa ideia. Ambos aceitaram a taxa de juros como um mero fenômeno monetário, sem importância como elemento determinante. Ou seja, eles separam na economia a questão da taxa de juros para que ela não terá, não é, vamos dizer assim, um efeito prático em investimentos. Isso é bastante discutível, estamos aqui colocando os pontos de vista, ok? Os salários e os seus efeitos no investimento, né? Custos e emprego, tudo isso são os determinantes mais importantes quando falamos de investimento, né? Então levamos em consideração a poupança, a taxa de juros, os salários, não é? E os empregos, enfim, o custo do emprego, né? Quanto custa um empregado, enfim. Tudo isso é determinante quando falamos em investimento. Investimento, né, a força do capital, investimento para criar, não é, condições no mercado, para criar empregos, por exemplo. Não é? Investimentos são as poupanças ou os resíduos da renda que se aplicam no processo produtivo. Não é? Quando falamos lá em poupança planejada, investimento planejado. Do ponto de vista do modelo keynesiano simples, né? Investimento é igual a investimento no ponto A, onde o ponto A é o total do investimento autônomo, não é? Do investimento particular, isso é, que não depende da renda, porque, em outras palavras, o modelo keynesiano simples considera todo o investimento como sendo autônomo, não é? Você faz a poupança é uma coisa, o investimento é outro. No caso de investimento em emprego, tá? Para solucionar o problema do desemprego, segundo Keynes, aumentar algum desses componentes, né? Consumo, investimentos, gastos do governo, exportação, o Keynes adota a seguinte opção: como é muito difícil interferir nas decisões dos gastos privados realizados pelas famílias ou empresas, ou mesmo nas decisões dos agentes, né, do resto do mundo, os problemas de desemprego deveriam ser solucionados através de um aumento do gasto do governo, não é? Que, por definição, aumentam a demanda agregada. Então, conforme nós vimos lá no início, o Keynes defende a atuação do governo como um fator primordial, não é, na economia para a geração de renda, geração de empregos, né, investimentos, poupança, enfim, através da regulação, através da ação do governo na economia, é que se pode alavancar ou não a questão de todos os investimentos, de consumo, de gastos, de exportação, ok? Já falamos bastante disso, estamos aqui reforçando apenas a teoria, ok? O conceito, não é? O conceito econômico, né? O conceito da teoria econômica. Nós temos o modelo ISLM.
é um modelo de equilíbrio simultâneo de mercados, né, do produto e da moeda, que são interligados pelas variáveis renda nacional e taxa de juros, ok? A curva IS, ela representa investimento e poupança, representa o equilíbrio do produto. E a curva LM representa o equilíbrio da moeda, ok? A reunião, né, dessas duas curvas, IS e LM, forma um modelo de equilíbrio simultâneo. Lembra lá quando nós fizemos o ponto de equilíbrio entre demanda e oferta? Aqui é a mesma coisa, é o ponto de equilíbrio simultâneo dos mercados, né, de produto e de moeda, ok? Esses dois mercados, né, compostos por duas equações e duas incógnitas, né? A taxa de juros e a renda. O modelo ISLM mostra que existe apenas uma combinação da taxa de juros real, né, e o valor da renda nacional, que satisfazem o equilíbrio, né, nos mercados do produto e da moeda simultaneamente, ok? Por isso que falamos da importância da taxa de juros, da criação, né, do que é preponderante para o investimento, ok? Também um outro conceito importante aí, a curva de Phillips, né? A curva de Phillips é um conceito da economia, mais especificamente da macroeconomia, que relaciona a inflação com o desemprego. Através dessa análise, pode-se ver como se relacionam esses dois conceitos, ok? A teoria foi desenvolvida pelo neozelandês William Phillips, economista, que dizia que a relação da inflação e da taxa de emprego são inversamente proporcionais, ou seja, quando cresce a inflação, cai a taxa de desemprego, porque ele diria que uma coisa estimula a outra, né? Uma inflação alta faz com que cresça o emprego, porque aumenta também a procura, enfim, é um ciclo vicioso, né? Uma teoria bastante abordada, conforme mostrado aqui no gráfico, apenas para exemplificar, não é? Apenas para visualizar a curva de Phillips, não é? Outra regra bastante importante é chamada a regra de ouro. É a maximização do bem-estar social, de equilíbrio de longo prazo. É obtida quando o nível do consumo por trabalhador eficiente é máximo, ok? O nível máximo de consumo que os agentes econômicos podem obter no longo prazo é designado por regra dourada da acumulação do capital, perfeito? Um conceito, ok? A regra de ouro da acumulação de capital consiste em determinar o valor da taxa de poupança, a determinante do nível de investimento e, portanto, o nível de consumo, ok? Aquilo que eu não poupo, aquilo que eu consumo, que conduz a uma situação de equilíbrio estacionário em que o consumo per capita é máximo. A regra dourada, então, é aquele consumo máximo de todos os trabalhadores, ok? O que monta e nos leva, não é, a um ponto de equilíbrio sustentável, vamos dizer assim, entre poupança e consumo, ok? Muito bom. Então, com isso, finalizamos toda a nossa teoria econômica, as nossas aulas de teoria econômica, de forma bastante direta e objetiva, ok? Para entender a relação, né, tudo aquilo que faz parte da microeconomia, todos os conceitos de macroeconomia, como funcionam essas regras, essas contas, para que a gente entenda, né, tenha um conhecimento holístico, um conhecimento de forma superior, vamos dizer assim, não é? Sobre todos os assuntos envolvidos aí em teoria econômica. Muito bom, até aqui agradeço. Voltamos então com as demais matérias. Obrigado e até mais, até breve.